Olá, tudo bem, meus queridos, minhas queridas, PCI Concursos, mais uma aula de Direito do Trabalho, muitas aulas pela frente, hein, pessoal? E com reforma trabalhista nem se fala. A nossa disciplina realmente é um verdadeiro furacão. Vamos ter que enfrentar, vamos ter que analisar, vamos ter que criticar, sempre do ponto de vista técnico-jurídico. Por mais, ou o elogio ou a crítica tem que ser do ponto de vista normativo-jurídico. Vamos lá. Falando de flexibilização, hoje eu já vou entrar dentro da temática, mas vou entrar na renúncia e na transação, ok? Nós sabemos do princípio da irrenunciabilidade, do princípio da indisponibilidade, que já tivemos oportunidade de tratar nas aulas iniciais, quando falamos dos princípios do direito do trabalho. E já, naquele momento, já dissemos que não eram princípios de natureza absoluta, notadamente o princípio da indisponibilidade. O que nós temos hoje no campo doutrinário e jurisprudencial é a defesa de uma indisponibilidade relativa, ou seja, mesmo no direito do trabalho, existem normas de natureza dispositiva que se confrontam com as normas cogentes ou as normas de ordem pública. Não podemos perder de vista também que, pelo artigo 444 da CLT, a visão imperativa no direito do trabalho é contratualista, ou seja, o acolhimento do contrato como veículo, como viabilizador das relações trabalhistas e o contrato como elemento a dirimir as controvérsias entre o capital e o trabalho. Por outro lado, e esse é um debate sempre presente, sempre muito peculiar ao direito do trabalho, é essa visão contratualista em cotejo ou confrontada com uma visão institucionalista. E nós sabemos que há, sim, um intervencionismo estatal nas relações de trabalho, a fim de buscar um equilíbrio para uma relação em que uma das partes está em evidente posição de desvantagem. Isso não é só no direito do trabalho, é no direito consumerista, é no direito ambiental e até mesmo no Código Civil, a preocupação em criar limitações, em criar antídotos para situações de absoluta proeminência de uma das partes, de absoluta ausência de comutatividade contratual. Ok? Ok. Para terminar um pouco, eu não consegui na aula passada encerrar a flexibilização propriamente dita, eu trago para vocês alguns exemplos jurisprudenciais bem atuais e bastante interessantes para os concursos públicos, ok? Vejam, na jurisprudência do STF nós tivemos um julgamento em 2015, um julgamento muito importante, ok? Com repercussão geral, temática em que há repercussão geral. O que isso quer dizer? Que a decisão que foi proferida pelo Supremo Tribunal Federal, ela vincula o entendimento dos demais órgãos do Poder Judiciário e da administração. E veja, a temática é PDV, Programa de Demissão Voluntária. E a questão posta é, se o trabalhador aderir ao PDV que por sua vez é negociado coletivamente, ou seja, há um acordo ou convenção coletiva de trabalho celebrado pelos sindicatos profissionais e sindicatos econômicos, ou pelos empregadores e os sindicatos profissionais, neste caso, o PDV ele é tratado no acordo ou na convenção coletiva. Lá serão trazidas todas as hipóteses, todos os requisitos para implementação do programa de demissão
voluntária. A pergunta que chegou ao Supremo Tribunal Federal, falo pergunta, mas a tese, era se a adesão do trabalhador implicaria quitação geral, ampla e restrita ao contrato de trabalho, na sua totalidade, no que diz respeito a tudo aquilo que decorrer da relação de trabalho, de tudo aquilo que decorrer do contrato de trabalho. Então, a adesão por si só implica a quitação geral ou essa adesão se restringe, né? Ou essa adesão, não implica a quitação geral. O trabalhador poderá, mesmo depois que aderiu ao PDV, ajuizar uma reclamação trabalhista e reclamar verbas inadimplidas no decorrer do vínculo empregatício. Essa pergunta, o Supremo Tribunal Federal, numa decisão bastante dividida, salvo engano 6-5 ou 7-4, entendeu que a adesão implica a quitação geral. Daí a importância do papel sindical, daí a importância da criação de cláusulas compensatórias que são próprias do PDV. Vejam, pessoal, recentemente o Ministério Público do Trabalho, em São Bernardo do Campo, ajuizou uma ação questionando o PDV, questionando demissões na fábrica da Mercedes-Benz. A Mercedes-Benz estaria, essa é a tese a ser, lógico, objeto de comprovação, de prova, estaria pressionando, coagindo os trabalhadores a aderirem ao PDV, de modo a obter quitação geral, ampla e restrita. E aqueles que não aderiram foram objeto de perseguição e foram demitidos, mesmo em casos de estabilidade, pessoas doentes que tinham estabilidade por força das normas coletivas. Então veja, é uma questão bastante importante, porque o STF decidiu dessa forma, mas o TST tinha uma jurisprudência, nós vamos ver, contrária ao entendimento da quitação geral, o que agora não está mais em discussão. E quanto à supressão das horas em itinere, eu disse no final da aula passada, terminamos dizendo que a reforma põe fim às horas em itinere, mas o próprio Supremo Tribunal Federal, em julgamentos que chegaram ao Supremo, aqui está o número do recurso extraordinário, entenderam pela possibilidade de supressão, prestem atenção, desde que prevista contrapartida aos trabalhadores. É aquela questão da contrapartida, ou seja, o próprio Supremo Tribunal Federal tem decisões obrigando a previsão de contrapartida. A questão é se o novo STF, com a sua nova composição, vai validar os parágrafos do 611-A da CLT, vai validar a previsão da desnecessidade de contrapartida. Cenas dos próximos capítulos, ok? E aqui eu coloco em vermelho aquilo que já posto acerca da questão. Então, importante, eu trouxe ali a jurisprudência do STF e veremos mais adiante um pouco da jurisprudência do TST. Mas essa questão da quitação geral ao trabalhador que adere ao PDV está sedimentada, pacificada, tema de repercussão geral que vincula os demais órgãos do Poder Judiciário e da administração pública. Ok? Anotem aí. E agora nós vamos falar um pouquinho de algo que é muito cobrado nos concursos públicos. Mais uma vez, repito, literalidade das disposições legais, necessidade de leitura das disposições legais, vamos falar do layoff, que nada mais é a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho em momentos de crise econômica financeira pelas quais passa o empregador, em vez de optar pela ruptura do contrato de trabalho, pela rescisão contratual, o empregador, a fim de recuperar-se economicamente, com
com a participação do Estado, o Estado vai efetuar o pagamento de uma bolsa para a qualificação dos seus empregados, e por um determinado período, que a lei diz que é de 2 a 5 meses, esse período pode ser prorrogado conforme acordo ou convenção coletiva, conforme negociação coletiva, mas a lei fala da duração de 2 a 5 meses, o contrato de trabalho fica suspenso, suspensão do contrato de trabalho, ou seja, não há necessidade de contrapartida pecuniária, contraprestação pecuniária pelo empregador. Este empregado será afastado das suas atividades, ele não trabalha e se matriculará em um curso de formação profissional. Curso de formação profissional mantido pelos sindicatos profissionais, mantido pelos sindicatos econômicos, ou melhor, mantido não, estruturado com a ajuda financeira advinda de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Mais importante, previsão legal, artigo 476, letra A da CLT. Professor, o senhor está falando do artigo da reforma? Não, já é desse jeito. Já existe, neste momento, na atual CLT, o artigo 476A. Ele será preservado, ele continuará da mesma forma, até mesmo porque ele já é um artigo que permite flexibilização do direito do trabalho. Tudo aquilo que permitia flexibilização foi mantido. O que a reforma faz é aprofundar a possibilidade de flexibilização e até mesmo desregulamentação do direito do trabalho. Ok? Por favor, comigo. Prazo, 2 a 5 meses. Quais são os requisitos? Tem que haver previsão em instrumento negocial coletivo, eu me refiro ao acordo ou à convenção coletiva, e a necessidade do consentimento formal do empregado. Ok? Necessidade desse consentimento formal, individual do empregado. Até mesmo porque, se ele não concordar, não restará outra alternativa ao empregador que não a demissão, a dispensa imotivada. Certo? Sem justa causa, né, pessoal? Formalidades. Quais são as formalidades? A empresa, o empregador, tem que comunicar ao sindicato da categoria com 15 dias de antecedência, que pretende a implementação do layoff. Faculta-se, embora o trabalhador receba uma bolsa de qualificação por meio do FAT, ou seja, o Estado, o governo paga essa bolsa, mas faculta-se que o empregador mantenha algum tipo de remuneração no período de suspensão, mas isso não é obrigatório. Isso será objeto da negociação coletiva e daquilo que estiver previsto no acordo ou na convenção coletiva. Existe a bolsa qualificação, ele se afasta e fica no período de afastamento, de suspensão do contrato de trabalho. Ele frequenta os cursos de qualificação profissional, ou o curso de qualificação. E veja, o empregador não pode se valer do layoff mais de uma vez no período de 16 meses. Ok? Aqui uma similitude com o Instituto do Seguro-Desemprego. Tudo bem, pessoal? Dispensa do trabalhador. Veja, o layoff aproveita ao empregador, é uma possibilidade do empregador suspender, uma espécie de moratória no que diz respeito à remuneração do trabalhador, ao pagamento de salários, mas a implementação do layoff cria uma estabilidade legal. O trabalhador não poderá ser demitido durante o curso e nos 3 meses subsequentes ao afastamento para qualificação. Certo? Caso isso ocorra, aqui nós estamos falando da dispensa imotivada, sem justa causa, o empregador deverá arcar
com todas as com todos os salários e demais verbas que eram devidos no decorrer do período de suspensão do contrato de trabalho, mais os 3 meses subsequentes. Certo? E se também houver uma fraude no curso de qualificação, o que quer dizer isso? Se por algum motivo não houver o curso de qualificação, houver aí uma simulação, uma colusão entre o empregador e o sindicato profissional, também haverá a necessidade de pagamento de salários e demais verbas, e é como se o layoff não existisse. Tudo bem, pessoal? Então, por favor, façam a leitura do artigo 476A da CLT, que tem vários parágrafos. Além do layoff, também outro instituto bastante interessante é aquele que hoje recebe o nome de Programa Seguro-Emprego, Lei número 13.189 de 2015. Para o momento de crise econômica financeira, foi criado esse instituto no governo da então, melhor dizendo, presidente Dilma Rousseff. E é uma possibilidade também de ajuda estatal ao empregador em dificuldades. O inciso 4 do artigo 611-A da CLT fala da possibilidade de adesão em instrumento negocial coletivo. O prazo de duração do programa é de 6 meses e ele poderá ser prorrogável por períodos de 6 meses até um limite de 24 meses. Quais são os requisitos trazidos pela lei para que as empresas possam aderir ao programa? A figura do acordo coletivo específico. O que isso quer dizer? Quer dizer que o sindicato profissional e o empregador celebrarão um acordo específico. Neste acordo só pode ser discutido o programa Seguro-Emprego. Não há possibilidade de trazer normas coletivas que fujam ao seguro-emprego. Por isso que ele é específico. Formalidade, pedido para adesão, pedido direcionado ao Poder Executivo, à União Federal, Ministério do Trabalho. Relação dos empregados com indicação do salário. A empresa tem que estar constituída de direito há pelo menos 2 anos, com o CNPJ, e tem que comprovar a sua regularidade fiscal, ou seja, o adimplemento e o recolhimento do FGTS e do INSS, ou eventual parcelamento em caso de dívida pretérita. Essa regularidade deve ser mantida no decorrer da vigência do programa. Também tem que ser comprovada a dificuldade econômica e financeira. Isso significa o quê? Qual o critério objetivo? A apresentação das admissões e demissões nos últimos 12 meses. É o critério objetivo criado pela lei para comprovação da dificuldade econômica financeira. Esses dados são informados necessariamente por todos os empregadores no CAGED, no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, e também nas informações atinentes à Previdência e ao recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Informações presentes em um instrumento chamado RAIS. Ok, pessoal? Preferem-se as empresas que cumprem a cota para pessoas com deficiência.
Vamos falar disso mais à frente, né, pessoal? Mas hoje essa cota, ela é prevista na Lei de Benefícios da Previdência Social. Lei número 8.213 de 91. No artigo 93 da Lei número 8.213 de 1991, a previsão da cota de contratação de pessoas com deficiência. Cota, um percentual sobre o número de empregados, percentual progressivo, a depender do menor ou maior número de empregados existentes. Aqui, o que é muito interessante, quando a empresa adere, o que ela ganha? Quais são os efeitos? Tanto para ela como para o trabalhador. Ela poderá reduzir o salário e a jornada de trabalho em até 30%. Essa redução não poderá implicar pagamento de salário abaixo do mínimo legal. O trabalhador ganha estabilidade pelo prazo equivalente ao da redução da jornada, mais 1/3. Então vejam, pessoal, se a redução da jornada e do salário ocorrerem pelo período mínimo de 6 meses, 1/3 de 6 meses são 2 meses. Ou seja, durante os 6 meses, mais 2 meses, ou seja, durante o prazo de 8 meses, esse trabalhador não poderá ser demitido. O governo, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, vai pagar 50% do valor da redução salarial. Então, além da possibilidade de redução do salário em 30%, do valor reduzido, o FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, paga 50% do valor da redução salarial, limitado a 65% do valor máximo da parcela a ser paga a título de seguro-desemprego. O que isso quer dizer, pessoal? Para vocês, para traduzirmos essa conta matemática, que para nós o direito é sempre difícil. Hoje, o valor máximo da parcela do seguro-desemprego gira em torno de, a última vez que eu tinha me atentado a isso, R$ 1.600 aproximadamente. 65%, a grosso modo, dá R$ 1.000. Ok? Então, o governo paga 50% e esse 50% não poderá ultrapassar o valor de R$ 1.000. O restante cabe ao empregador arcar, sendo que ele já poderá ter reduzido esse salário com redução da jornada em até 30%. Ok? Então, espero aqui que vocês tenham compreendido os instrumentos do layoff e do programa Seguro-Emprego. Não falei o programa de Seguro-Emprego, a lei prevê um prazo para a sua existência. Por quê? Porque é uma lei temporária e excepcional. É uma lei que vem para enfrentar um momento de crise econômica financeira, pelo qual o país atravessou e continua a atravessar, embora a economia dê sinais tímidos de recuperação. Então veja, essa lei, ela dizia da manutenção do programa até o final de 2017. Esse prazo poderá ser estendido a depender das condições econômicas, financeiras do país. E daí a necessidade de conhecer a lei e também conhecer o instituto do layoff, que está no artigo 476-A da CLT. Para encerrar esse tópico de flexibilização, pelo menos a questão da flexibilização, eu já trouxe no decorrer da minha exposição, não quero me alongar muito, mas atenção para a discussão em torno das
dos direitos fundamentais sociais, do princípio da proteção, que são normas que confrontam a essência da reforma trabalhista e que historicamente pautaram a gênese do direito do trabalho. Então vejam, primeira pergunta, os direitos fundamentais sociais são uma cláusula pétrea? Boa parte da doutrina e da jurisprudência diz que não. Que o artigo 60, parágrafo 4º, a literalidade dele diz dos direitos fundamentais individuais. Mas veja, a doutrina que responde não, os direitos fundamentais sociais também são cláusula pétrea, vai dizer que não há preferência entre direitos fundamentais individuais e fundamentais sociais. Na verdade, não há dimensões ou gerações de direitos. O que há é uma justaposição e uma coexistência no mesmo grau de importância das liberdades civis e políticas e dos direitos intitulados como de segunda dimensão, que são os direitos econômicos, sociais e culturais. Ambos têm previsão em tratados internacionais de direitos humanos, que têm aí o status de emenda constitucional. Embora sejam anteriores ao parágrafo 3º do artigo 5º, não há dúvida que esses tratados trazem algo que paira até mesmo acima das constituições dos países, que é a ideia, pessoal, de ius cogens, que são essas normas cogentes, até mesmo aquelas não escritas, acolhidas pela ordem jurídica internacional como direitos essenciais, como direitos fundamentais, como direitos imperativos decorrentes da dignidade da pessoa humana e, por isso, inderrogáveis, por isso, tidos como de absoluta prioridade em nível internacional. Isso é direito internacional, ok, pessoal? Todo o direito fundamental social nada mais é do que uma projeção da dimensão individual dos direitos. O rol do artigo 5º da Constituição é exemplificativo. Diz o parágrafo 2º do artigo 5º que os princípios e as normas internacionais objeto de acolhimento pelo ordenamento jurídico brasileiro fazem parte do arcabouço constitucional de fundamentalidade. A Constituição, o rol do artigo 5º é exemplificativo e não afasta a aplicação de outros princípios, de outros direitos fundamentais, de preceitos internacionais, no caso do direito do trabalho, as convenções da Organização Internacional do Trabalho, e os direitos fundamentais sociais propriamente ditos. Uma necessidade de interpretação sistemática e preservação da identidade social da Constituição. Lembremos que a Constituição que o Brasil é um Estado democrático de direito e de bem-estar social. E a necessidade da máxima eficácia vertical e horizontal. A horizontal obriga os particulares. E a inconcretização dos objetivos e fundamentos da República. E, por fim, o mais controverso, mas bastante defendido pelos doutrinadores constitucionalistas e trabalhistas, o não retrocesso social, que os franceses chamam de efeito cliquet. Tá, pessoal? Só para ficar bonito aí, para vocês terem mais um elemento interessante. Às vezes vem no concurso e pergunta o que é o efeito cliquet. E todo mundo fala, não sei. Né? Aí você pode ir lá responder uma besteira. Então você já saiba que o efeito cliquet é a vedação do retrocesso social como princípio, em especial, da ordem jurídica internacional. Como eu disse já na nossa aula sobre flexibilização, nas nossas aulas, nós temos o protocolo adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos
em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais. É o protocolo de, eu falei São José da Costa Rica, me perdoe, equívoco, protocolo de São Salvador, que no artigo 1º impõe aos poderes públicos a adoção progressiva de medidas de implementação de direitos sociais. E para não dizer que não falei de flores, o STF, já em 2003, analisou a constitucionalidade do artigo 14 da Emenda Constitucional número 20. O que esse artigo fazia? Na então reforma administrativa e primeira reforma da Previdência. Já tivemos tantas, né, pessoal? O Brasil não tem paz jurídica. É reforma e reforma. E a reforma da reforma. E assim caminhamos e para o desespero nosso, para o desespero de vocês aí que estão suando e pensando no concurso público. Então veja, estabelecia-se um teto para o pagamento de todos os benefícios previdenciários, inclusive o salário maternidade. O INSS arcava com o salário maternidade no decorrer da licença, e aí ficou definido que o empregador pagaria a diferença entre o teto e o salário efetivamente recebido pelo empregado. Nesse caso, o STF entendeu pela inconstitucionalidade da disposição e todo o acórdão diz do princípio, embora não expressamente, na verdade, defendeu o efeito cliquê, a vedação ao retrocesso social, e entendeu que essa disposição era impeditiva da inserção da mulher no mercado de trabalho, que por sua vez é um dos direitos fundamentais sociais que está posto no artigo 7º da Constituição, a proteção da mulher no mercado de trabalho como um subprincípio do artigo 7º da Constituição. Ok? Pessoal, espero que a aula tenha sido produtiva, espero que essa questão de flexibilização esteja bem posta. Encerramos por aqui. Vamos continuar ainda nessa temática, mas agora vamos falar de renúncia e de transação, para aí podermos entrar na questão do contrato de trabalho, da relação empregatícia e da figura do empregado. Até lá, muito obrigado, PCI Concursos, fique conosco, até mais.